Irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de Jesus, de acordo com o relato do evangelista João. Irmãos, na semana passada, nós examinamos essa passagem, nós vimos com mais atenção a primeira parte do capítulo 10 e vimos sobre a parábola do bom pastor. Vimos que no contexto, o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola para um grupo de fariseus que, depois de que Jesus havia curado um cego de nascença, eles interrogaram o ex-cego. O ex-cego não sabia responder quem o havia curado. Esses homens haviam expulsado o cego e logo depois que Jesus interagiu com o cego, conversou com ele, se apresentou a ele, o cego creu em Jesus como Salvador. Aqueles homens começaram a murmurar. E o Senhor Jesus começa a conversar com os fariseus e inicia falando esta parábola do bom pastor. E nós vimos aqui, irmãos, que Jesus apresenta um contraste entre o bom pastor e aqueles que ele chama de maus pastores, aqueles que também são chamados na parábola de ladrões, de salteadores e de mercenários. Além de Jesus apresentar o caráter do bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus apresenta o trabalho de um pastor de ovelhas. Jesus mostra como era árduo o trabalho daqueles homens, que no primeiro século, além de cuidarem da integridade física e emocional daqueles animais, eles eram responsáveis também pelo seu zelo, protegiam eles, livravam de predadores e agiam como veterinários quando aqueles animais se feriam. Jesus também apresentou características peculiares desses animais, as ovelhas. Vimos que as ovelhas são animais incapazes de autogerir a sua própria vida, são animais frágeis, são animais dóceis e que desenvolvem um forte laço de amor, de afeto pelo seu pastor, pelo seu cuidador. A figura do bom pastor, como nós havíamos mencionado, é uma figura que o Senhor Jesus Cristo utiliza no Evangelho de João para se apresentar como o pastor de Israel, o Messias prometido. Ele revela a sua divindade nessa parábola. Vamos ler novamente o finalzinho da parábola do bom pastor, mais especificamente a explicação dessa parábola. Verso 17 e verso 18. Jesus diz: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai." Nós observamos essa parte no final da pregação da semana passada e ponderamos como o Senhor Jesus Cristo apresenta a sua divindade nesse tópico. Ele se coloca como aquele que tem o poder de entregar a própria vida e reavê-la. Isso é um atributo divino. A nossa meditação nessa noite, irmãos, será a partir do versículo 19 até o final do capítulo 10, até o verso 42. Nós estaremos trabalhando com a mesma estrutura que fizemos na semana passada. Nós estaremos lendo o texto inteiro, depois vamos dividir o texto em blocos, vamos dividir em 7 blocos, parar em cada um desses blocos, fazer algumas considerações e seguir para as aplicações. Vamos ler a palavra de Deus, a partir do verso 19 até o final do capítulo. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: "Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis?" Outros diziam: "Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos?" Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeavam-no, pois, os judeus e o interpelaram: "Até quando nos deixarás a mente em suspenso?
Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses a aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas? Por que declareis sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar de onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo o que disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Louvado seja Deus pela palavra. Irmãos, vamos partir para o primeiro bloco de versículos. Esse primeiro bloco vai do versículo 19 até o versículo 21. Vamos ler novamente esse trecho. Por causa dessas palavras, as palavras que Jesus havia mencionado no final da parábola, rompeu nova dissensão entre os judeus. O texto está dizendo, irmãos, que houve uma discussão, houve uma divergência, houve uma discussão entre aqueles fariseus que ouviram Jesus Cristo ensinar a parábola. E com essa discussão, houve uma posição de um lado, que eu chamei essa posição de os anti-Jesus, e uma posição do outro lado, que eu chamei de os pró-Jesus. Então, no verso 20, nós vamos ver os anti-Jesus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Então, os anti-Jesus, ao ouvirem a pregação do Cristo, ao ouvirem o que Cristo dizia e verem o milagre sendo realizado, eles reagiram dizendo que Cristo tinha demônio e era louco. A reação daqueles que eu chamei de pró-Jesus foi a seguinte, verso 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, a postura dos pró-Jesus foi uma postura contrária à postura dos primeiros, porém, nós não vemos aqui, meus irmãos, conversão desses homens. Vemos homens que, apesar de verem que fazia sentido o discurso de Jesus com as obras de Jesus, mas esses homens, o texto não mostra eles prostrados, não mostra eles confessando Cristo como Salvador, não mostra arrependimento, não mostra nenhuma mudança na vida daqueles homens. Nós vemos apenas um assentimento, uma concordância mental com aqueles fatos que estavam acontecendo. Essa é a postura dos pró-Jesus, uma postura muito comum ainda nos nossos dias. Vamos continuar. Verso 22. Esse verso 22, irmãos, é o bloco, é muito pequeno para ser um bloco, mas eu decidi separar esse verso 22 para a gente fazer algumas considerações específicas sobre um ponto aqui. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Normalmente, esse é daqueles pontos que as pessoas leem e passam direto, não prestam atenção
o que é que isso tem a ver com a passagem. Mas é interessante pensar quanto tempo demorou desde que Jesus contou a parábola, no início do capítulo 10, até chegar nesse momento. Nós vimos que o capítulo 10, a metade do capítulo 10 termina com Jesus falando com aqueles homens começam a discutir entre si e depois João vai para uma outra cena. O texto não fala quanto tempo demorou de uma cena para outra. Mas, à luz daquilo que diz no capítulo 7 do Evangelho de João, capítulo 7, verso 2, o capítulo 7, verso 2 fala de uma festa, a festa dos tabernáculos, e aqui nós vemos uma outra festa, a festa da dedicação. O intervalo entre a festa dos tabernáculos para a festa da dedicação era entre 1 a 3 meses. A festa dos tabernáculos, irmãos, era uma festa que foi estabelecida no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Levítico, no capítulo 23. E com essa festa, Deus disse para Israel: olha, todos os anos, durante 7 dias, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão habitar em tendas. E durante esse período, vocês irão glorificar o meu nome e irão se lembrar do tempo que vocês habitaram em tendas no deserto ao saírem do Egito. Então, essa festa era celebrada entre os meses de setembro e outubro. A festa da dedicação, que é a festa que o texto está mencionando aqui, ela não aparece sendo prescrita no Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, lê lá aquela sequência de festas do livro de Levítico, você não vai ver a festa da dedicação. Essa festa foi instituída durante o período intertestamentário, aquele período de 400 anos de silêncio entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Nesse período, meus irmãos, chamado período intertestamentário, os irmãos estão lembrados que se levantaram muitos impérios que dominaram o mundo depois do Império da Babilônia, o Império Medo-Persa. Durante esse período de 400 anos de silêncio, Alexandre o Grande, ele reinou por meio do Império Grego. Depois da morte de Alexandre, houve uma divisão no seu império. Entre os generais de Alexandre havia um homem chamado Seleuco. Esse homem, ele era responsável pela região do Oriente Médio, a região onde hoje abarca Israel e outros países. E Seleuco, quando ele estabeleceu o império, ele deu o nome para esse império de Seleucidas. Né? Seleucidas são aqueles que seguiam Seleuco, certo? E quando os Seleucidas governavam naquela região, a região que correspondia a Israel, eles queriam interferir na religião judaica. Eles queriam interferir na fé dos judeus. Houve uma revolta e um homem chamado Judas Macabeu, o líder daquela rebelião, se organizou com os judeus e enfrentaram os Seleucidas. Os judeus ganharam essa revolta, ganharam essa guerra, conquistaram o território e eles fizeram uma rededicação do Templo de Jerusalém. Então, todos os anos, quando os judeus, que nós estamos vendo aqui, essa festa, eles estão celebrando aquela ocasião que há 400 anos atrás, mais ou menos, eles haviam vencido os Seleucidas, haviam conquistado a sua liberdade religiosa e rededicaram o templo ao Senhor. Era essa festa que os judeus estavam celebrando aqui no verso 22. Se isso que eu mencionei te interessou de alguma forma, caso você nunca tenha ouvido falar dessa revolta dos Macabeus, eu te indico a depois ler o primeiro e o segundo livro de Macabeus. São livros que não são inspirados por Deus, são livros históricos, e você deve, quando se aproximar desses livros, encará-los dessa forma. Livros que têm sua relevância, que podem ter algum erro, são livros que não são inerrantes, mas que você pode ter contato, se aprofundar e conhecer parte do que aconteceu nesse período dos 400 anos de silêncio. Amém? Vamos continuar com o próximo bloco, do verso 23 ao verso 25. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso?
Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. O texto diz, irmãos, que Jesus estava andando, passeando lá, no templo de Jerusalém. E de repente aqueles homens arrodearam ele. Aqueles homens fizeram um círculo ao entorno dele. E num primeiro momento, quando nós nos deparamos com esse texto, vendo esses homens interpelando, arguindo, querendo saber se ele era o Cristo, pode parecer em um primeiro momento que aqueles homens queriam tirar uma dúvida, né? Está lá, está interessado, mas na verdade, meus irmãos, isso aqui é o reverberar daquilo que aconteceu no início do capítulo 10. Aquelas pessoas que estavam lá no templo, certamente ouviram Jesus dizer a parábola do bom pastor. Eles queriam testá-lo, eles queriam confrontá-lo, eles queriam pressioná-lo. Normalmente, quando uma pessoa está sozinha, no caso de Jesus, o texto não fala se ele estava com os apóstolos, então entendemos que ele estava sozinho. Quando a pessoa está sozinha e vem um grupo para cima, normalmente o grupo quer fazer isso, quer pressionar a pessoa, né? Quer fazer aquela pergunta, quer fazer aquele comentário, para que a pessoa trema na base, né? E Jesus, ele é firme naquilo que ele diz. Eles perguntam: até quando nos deixará a mente em suspenso? Essa expressão, deixar a mente em suspenso, entenda, até quando você vai deixar a gente em suspense? Até quando ficaremos com esse suspense? Até quando nós ficaremos sem saber quem tu és? Tu és o Cristo? Diga francamente, fale abertamente, escancare, fale com todas as letras para a gente entender que a gente não está entendendo quem você é. E Jesus Cristo responde no verso 25: já vos disse e não credes. O que acontece, meus irmãos, com esses homens não é falta de informação, não é falta de ouvir falar, não é porque eles não viram Jesus pregar, não é porque eles não viram Jesus realizar o milagre. Eles não creram, o coração deles era duro, o coração deles era indisposto a aceitar aquilo que era claro como a luz do dia. Já vos disse e não credes. E ele continua: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Nós vimos aqui, meus irmãos, Jesus, como a gente já mencionou hoje pela manhã, na escola bíblica, o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio assumindo a humanidade. Ele se colocou na dependência do Pai. Ele se colocou em submissão ao Pai para ser plenamente homem, para assumir a forma de servo. E ele, quando diz aqui, as obras que eu faço em nome do meu Pai, é como se ele dissesse: eu estou aqui como uma pessoa enviada por um líder. Eu sou um representante do Pai. Eu estou aqui em nome do Pai. E é justamente essa linguagem que Jesus Cristo, tempos depois, ele fala com seus apóstolos. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Né? Então aqui é muito, muito interessante essa maneira como o Senhor Jesus se submete à pessoa do Pai para ser o nosso representante, o nosso Salvador. E ele diz que as obras que ele fez, as obras, entenda nesse contexto imediato, os milagres, os sinais e tudo aquilo que o cercou, o seu ministério, testificam a meu respeito. Aquilo que Jesus Cristo fez, meus irmãos, era conhecido claramente por todas aquelas pessoas, não era por falta de informação. Vamos continuar com o próximo bloco, do verso 26 ao verso 29. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nesse bloco, meus irmãos, o Senhor Jesus começa a trazer a raiz do problema. Ele cava mais fundo.
A sua a sua pergunta não é por falta de conhecimento, não é por falta de informação. Vamos cavar aqui a raiz desse problema. A raiz desse problema é a falta de fé. E ele diz por que aqueles homens não tinham fé nele como Messias, como Cristo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Nós vimos na semana passada, na parábola do bom pastor, que uma evidência que marcava as ovelhas de Cristo era que as ovelhas ouviam a voz do pastor, obedeciam à voz do pastor. E ele diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que são de Cristo, irmãos, aqueles que são as ovelhas de Jesus Cristo, eles creem no testemunho de Cristo. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus Cristo o obedecem. Elas o conhecem. Entenda a palavra conhecer aqui no verso 27 como ter relacionamento, ter intimidade com Cristo. E elas o seguem. Elas vivem para Ele. E ele diz, vocês que estão aqui me fazendo essa pergunta, vocês não creem porque vocês não fazem parte desse grupo específico. Vocês não fazem parte desse grupo seleto por quem o bom pastor dá a sua vida. Isso pode ser chocante para muitas pessoas, mas Jesus Cristo de Nazaré está dizendo que nem todos são das suas ovelhas. Nem todos foram alvo do seu sacrifício. Nem todos são aqueles que vão receber a vida eterna. E ele diz que a causa disso aqui é porque não são das suas ovelhas. Vamos ler novamente, meus irmãos, do verso 26 ao 28, fazendo uma adaptação. Eu fiz uma adaptação aqui, uma leitura, toda a sequência negativa. Observe o verso 26, para ficar mais claro. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Verso 27 e 28, Jesus começa a dizer as características de quem são as suas ovelhas. Mas nós vimos essas características semana passada. Então, eu quero pegar o verso 27 e 28 e colocar do mesmo jeito do verso 26, da perspectiva negativa, certo? Acompanhe na sua Bíblia e veja como ficou a adaptação. Capítulo 10, verso 26 ao 28. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aqueles que não são minhas ovelhas não ouvem a minha voz. Eu não as conheço e elas não me seguem. Eu não lhes dou a vida eterna, para sempre perecerão e não estão protegidas pela minha mão. Se a gente pegasse e colocasse ao contrário, Jesus estaria dizendo exatamente isso que eu acabei de dizer. Basta interpretar o texto e observar. Então, meus irmãos, palavras duríssimas. Essas palavras do Senhor Jesus são as piores palavras que você pode ouvir. São palavras de condenação eterna. São palavras de desesperança. E é isso que Jesus Cristo deu para aqueles homens que não tinham fé e que só queriam arguí-lo, colocá-lo contra a parede. Vamos mais uma vez repetir as características daqueles que pertencem a Jesus Cristo, daqueles que são as ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo creem nele. As ovelhas de Cristo escutam a sua voz salvadora. As ovelhas de Cristo têm comunhão com ele. As ovelhas de Cristo têm certeza da vida eterna. E quando chegamos nesse ponto de vida eterna, eu pergunto para os irmãos, o que é vida eterna? Falamos tanto, de vida eterna, o que é vida eterna? Vida eterna é simplesmente ter uma existência sem fim? É isso que é vida eterna? À luz da Bíblia, vida eterna não é isso, não é apenas isso. Nós vimos hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, que nós não cremos em um ensino errado, herético, chamado aniquilacionismo. O que é que os aniquilacionistas acreditam? Eles entendem que quando uma pessoa que não é de Cristo for condenada, ela vai sofrer temporariamente e depois a alma dela será aniquilada, vai deixar de existir. Nós não cremos nisso.
Nós cremos na imortalidade da alma. Nós, seres humanos, temos uma alma eterna. Somos seres eternos. E existem pessoas que não herdarão a vida eterna. Existem pessoas que serão lançadas no lago de fogo. É o que a Bíblia chama de morte eterna. Mas essas pessoas continuarão existindo eternamente. Então, vida eterna não é apenas uma existência sem fim. O que é vida eterna à luz do ensino bíblico? Vida eterna, irmãos, é um relacionamento perpétuo e ininterrupto com Deus. Isso é vida eterna. Isso é vida. Quando Gênesis apresenta o Senhor falando com o homem e dizendo, olha, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Adão morreu exatamente na hora que ele comeu? Ele comeu e morreu fisicamente? Fisicamente não, demorou mais um tempo, né? 900 e tantos anos, até ele morrer, né? Mas a Bíblia mostra que no momento em que Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Morte na Bíblia é separação. Por que a morte física é tão traumática para nós seres humanos? Porque a morte física, meus irmãos, é a separação daquilo que nunca deveria ser separado, corpo e alma. É por isso que continua sendo traumático, apesar de você, desde o primórdio da sua vida, você crescer sabendo que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Vida eterna é comunhão, é relacionamento perpétuo e ininterrupto com Deus. E aqueles que são de Cristo Jesus já receberam dessa vida eterna. Apesar de estarmos em um corpo que a cada dia está morrendo, está se deteriorando com o passar dos dias, nós já desfrutamos dessa comunhão, ainda que imperfeita por conta da nossa condição de pecadores nesse momento. Essa vida eterna irá se manifestar plenamente na vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui só uma passagem que mostra com detalhes o que eu acabei de mencionar. João capítulo 17, deixa marcado o capítulo 10, porque a gente vai voltar, certo? Vamos ler aqui só 3 versículos, para que isso que eu mencionei fique embasado pelo que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 ao 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Observe as pessoas a quem ele concederá. A fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Os que são chamados aqui de todos os que lhe destes, no capítulo 10, são tratados como as ovelhas. Quem irá receber a vida que o Filho está dizendo aqui, são as ovelhas que aparecem no capítulo 10. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Comunhão eterna e ininterrupta. Peço, irmãos, que eu gosto muito mais desse aqui, viu? Som, ok, vamos lá. Então, voltando para o capítulo 10, vamos continuar com o verso 28 e 29. Uma das declarações que eu mais gosto na Bíblia. Verso 28 e 29, de João 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus Cristo, meus irmãos, está dizendo que Ele garante dar a vida eterna a um grupo específico, as suas ovelhas. As minhas ovelhas eu darei a vida eterna. Jamais perecerão,
ninguém as arrebatará da minha mão. Lembra da figura do pastor? O pastor de ovelhas caminhando com seus animais, enfrentando predadores, enfrentando inimigos, enfrentando lobos. E ele diz: as minhas ovelhas não serão arrebatadas. Ninguém tomará as ovelhas da minha mão. Eu estou determinado a sustentá-las, a preservá-las, a tratar delas. Ninguém fará mal às minhas ovelhas. Elas não perecerão. Elas têm a vida eterna, elas têm comunhão eterna comigo. E ele continua no verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, no verso 28, Cristo diz: ninguém arrebatará da minha mão. No verso 29, ele diz: da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que existe um objetivo em que as pessoas da Trindade estão unidas. A salvação é uma obra do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. O Pai participa do plano de salvação. O Filho participa do plano de salvação. O Espírito Santo participa do plano de salvação. O Espírito Santo só não é mencionado aqui, meus irmãos, nesse texto, porque ele só é mencionado como Consolador no capítulo de número 14. Então, é por isso que nesse texto o Espírito Santo não é mencionado. E observe que o Pai, ele está determinado a sustentar em suas mãos as ovelhas que ele deu ao Filho. O Filho está determinado a sustentar, a preservar, a zelar pelas ovelhas que o Pai confiou a ele. Quem é que pode, meus irmãos, tomar as ovelhas do nosso Salvador? Quem é que pode se levantar contra Jesus Cristo e tomar a força, arrebatar as ovelhas, matar as ovelhas, destruir eternamente as ovelhas de Cristo? Essa passagem, meus irmãos, é para nos dar certeza de salvação. Você que é crente em Jesus Cristo, quando disse essas palavras, ele intentou que você, que crê nele, que faz parte desse grupo, tenha certeza de salvação. Vamos continuar. Versículo de número 30. Vamos ver do verso 30 até o verso 33. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. O verso 30 nós apresentamos hoje pela manhã na EBD. Eu e o Pai somos um. No contexto imediato da passagem, meus irmãos, é claro pelo verso 28 e 29 que ele está se referindo, em um primeiro momento, ao objetivo do Pai e do Filho em preservar as ovelhas, em cuidar das ovelhas, em zelar pelas ovelhas, em não permitir que ninguém arrebate as ovelhas da sua mão. Isso é claro pela leitura. Porém, João não esgota o significado nesse contexto imediato. O significado mais profundo disso aqui está na essência divina, está na natureza divina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham. Do mesmo jeito que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, eles têm a mesma essência, a mesma natureza divina. Eu e o Pai somos um. E a prova disso, meus irmãos, é a reação dos fariseus, quando Jesus Cristo fala isso. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Observe que o verso 31, ele começa com a palavra novamente. Isso significa que houve uma outra situação em que eles pegaram pedra para jogar em Jesus. Que situação foi essa? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. Deixa marcado que a gente vai voltar para o 10, viu? Capítulo 8, verso 56 ao 59. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Observem que é um contexto exatamente igual ao contexto do capítulo 10. Jesus está conversando com os judeus fazem perguntas a ele, e Jesus Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, é o modo como Deus se revelou no Antigo Testamento. Você que está fazendo a leitura bíblica anual, quando você chegar em Êxodo, você vai ver que quando Abraão pergunta para Deus lá na sarça ardente, se perguntarem qual é seu nome, qual o nome que eu vou dizer? Aí Deus fala para ele: diga que eu sou, te enviou. É o nome que Deus se revela no Antigo Testamento. Então, os fariseus, vendo isso, eles pegam pedras para matar Jesus. Por quê? Porque na lei prescrevia que aquele que se colocasse como Deus, ele estaria blasfemando, deveria ser apedrejado, né? Então, vamos lá, voltar para o capítulo 10. Então, os judeus queriam matar Jesus apedrejado, acusando-o de blasfêmia. Vamos lá, verso 32 e 33. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, meus irmãos, esse trecho do capítulo 10 é mais do que claro que quando Jesus Cristo diz no verso 30, eu e o Pai somos um, ele estava indo além de falar de um objetivo em comum entre o Filho e o Pai. Ele estava tratando da sua natureza divina, coigual à natureza do Pai. Vamos continuar, verso 34 ao verso 39. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai o santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Irmãos, nesse trecho teria muitas coisas que a gente poderia parar pausadamente e comentar. Mas eu escolhi, meus irmãos, focar especificamente em uma frase que é dita no verso 34, porque é a parte mais complicada desse trecho e certamente quando você lê isso daqui você vai ter, ou já teve, alguma dúvida, né? Verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso aqui que Jesus menciona, escrito na lei, é uma referência ao que está escrito no Salmo 82. Para o judeu, a lei era uma referência ao conjunto de livros do Antigo Testamento, em que incluía também o livro dos Salmos, né? E no Salmo 82, o salmista Asaf, ele está tratando dos juízes de Israel. E no Salmo 82, esses juízes, esses líderes, essas autoridades do povo de Israel, são chamados de deuses. Ou seja, eles são chamados de deuses no sentido de que eles foram estabelecidos como autoridade para decidir o destino das pessoas. Eles foram colocados por Deus para decidir o que iria acontecer na vida daquelas pessoas. Então, quando chegar em casa, abram o Salmo 82 e deem uma olhada, que é um salmo muito interessante para a gente poder compreender esse texto, né? Então, Jesus Cristo está querendo dizer o que, irmãos? À luz do contexto do capítulo 10. Se os juízes, aqueles homens pecadores, são chamados nos salmos de deuses, quanto mais eu. Eu sou o filho de Deus, eu sou o enviado do Pai. Eu demonstro pelas minhas obras que eu sou o Cristo. Vocês me perguntaram se eu sou o Cristo, para eu dizer francamente, eu sou o Cristo, eu sou o Messias.
E porque eu disse que eu e o Pai somos um, vocês querem me matar? Vocês querem me apedrejar? E aí ele diz, verso 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como nós vimos hoje pela manhã com o nosso irmão Francis, as obras do Senhor Jesus Cristo, elas testificavam que Ele é o Messias prometido. Ele é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, meus irmãos. E esses homens tinham todas essas informações. Esses homens viram, esses homens presenciaram milagres. Eles tiveram provas incontestáveis. E mesmo assim, eles sacudiam a cabeça e concordavam mentalmente, mas o coração estava distante, não aceitava. O maior terror, irmãos, de um pregador é trazer uma mensagem e ser didático, tentar ser claro, e ainda assim as pessoas não estarem dispostas a crer. Ser objetivo, ser claro, ser didático é obrigação do pregador. O pregador ele tem que fazer isso, tem que deixar o texto claro. Porém, o pregador ele não tem um poder, que é fazer com que a mensagem que é levada aos ouvidos chegue ao coração. O pregador não tem esse poder. Ninguém tem poder de fazer isso. Nós vimos aqui, meus irmãos, que aquelas pessoas que testemunharam o ministério de Jesus Cristo, muitos deles não creram. Muitos deles continuaram mortos em seus delitos e pecados e crucificaram o Salvador. Vamos continuar. O último bloco. Verso 40 até o final do capítulo. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram. Depois de Jesus conversar com aqueles homens tentaram prendê-lo, ele conseguiu escapar, e Jesus fugiu para a região do Jordão, a região onde João Batista batizava durante o seu ministério. E esses homens que estavam vendo Jesus pregando no Jordão, fazem uma observação que muitas vezes a gente não para pensar quando lê os evangelhos, né? Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. João Batista, meus irmãos, é chamado de amigo do noivo. João Batista é chamado de o maior nascido de mulher. João Batista é aquele que dentro do ventre glorificou Cristo. João Batista, meus irmãos, ele teve essa oportunidade de estar pregando e de repente ele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve essa oportunidade. Mas quais foram os milagres que João Batista realizou? Nenhum. O que é dito aqui? Porém, tudo o que disse a respeito deste era verdade. O maior dos homens, nascido de mulher, no seu ministério não efetuou nenhum milagre. O seu ministério é marcado pela proclamação da verdade. A verdade, meus irmãos, a sã doutrina é a marca distintiva da pregação do Evangelho. É verdade, os apóstolos de Jesus Cristo fizeram muitos sinais, fizeram milagres para poder autenticar a pregação do Evangelho, para autenticar que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Mas os sinais, meus irmãos, não necessariamente precisam se manifestar durante a pregação da palavra. Quando o Evangelho de Marcos fala dos sinais que iriam seguir os apóstolos de Cristo, porque eles iriam autenticar a mensagem. E uma vez que a mensagem do Evangelho foi autenticada, esses sinais não necessariamente precisam continuar se manifestando todas as vezes que a palavra de Deus é pregada. Dito isso, meus irmãos, com o texto exposto, vamos partir para algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação dessa noite, eu quero dirigir a você
que tem participado dos cultos, você que tem acompanhado a transmissão dos cultos, que tem vindo à igreja, às vezes vem com o pai, com a mãe, com a esposa, um amigo convida. Você vem, gosta, acha um ambiente agradável, até concorda com certas coisas que são colocadas por meio da palavra de Deus, mas a sua posição talvez seja muito parecida com a posição daqueles homens do início da exposição dessa noite. Homens que eram pró-Jesus, eles concordavam mentalmente com a mensagem de Jesus. Eles criam que Jesus fez aqueles milagres de fato, mas aqueles homens não se prostravam diante de Jesus. Aqueles homens não se curvavam diante do Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, pessoa que está me acompanhando, a salvação é caríssima. A salvação que Jesus Cristo conquistou é uma salvação caríssima. Ela é oferecida gratuitamente, mas ela não é de graça, porque nada é de graça. Para que eu e você tenhamos acesso à salvação de graça, alguém pagou o preço. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Jesus Cristo verteu até a última gota do seu sangue para salvar. Jesus Cristo não morreu para tornar possível a salvação. Jesus Cristo morreu efetivamente para salvar. O sangue de Jesus Cristo não foi desperdiçado. Não é uma possibilidade de salvação àqueles que ele direcionou esse objetivo. Olha o que ele diz no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você ouve rotineiramente a pregação do Evangelho e você permanece nessa posição de inércia diante de Cristo, diante do chamado, domingo após domingo, tenha certeza, isso é uma evidência que provavelmente você não faz parte desse grupo aqui. Você provavelmente, com essa atitude, demonstra que você não é dessas ovelhas. Você não faz parte desse grupo ao qual Jesus Cristo quis salvar, efetivamente. Porque aqueles que são de Jesus Cristo, eles ouvem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Uma pessoa que recusa atender a voz do Salvador, mostra que não faz parte desse grupo. Mostra que, na verdade, não foi objeto do amor de Cristo. Quando Cristo esteve na cruz, ele não estava pensando em você, se você permanece dessa maneira. Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário, ele estava pensando única e exclusivamente nas suas ovelhas. E essas ovelhas, elas são marcadas por esses sinais. Elas creem em Jesus Cristo, elas ouvem a sua voz, elas se prostram diante dele, elas vão a ele em arrependimento e fé. Se isso que eu estou falando, que são palavras duríssimas, palavras que não são populares no nosso dia, em tempos que muita gente pensa que Jesus Cristo morreu e no final todas as pessoas vão ser salvas, até o diabo, na mente de alguns, vai ser salvo no final. Queridos, Jesus Cristo ele morreu para um grupo específico. Se isso que eu estou te falando está incomodando o seu coração, você que não creu em Cristo, se arrependa dos seus pecados e curve-se em arrependimento e fé. E se você fizer isso, isso será uma evidência na sua vida que você faz parte desse grupo. Uma evidência que Cristo morreu para lhe salvar. A segunda consideração é para você que já creu no Senhor Jesus Cristo. Você que é crente, ama Jesus Cristo, ama a palavra de Deus, é convertido verdadeiramente, você que dá testemunho de vida com Deus, você que tem frutos de conversão. Meus irmãos, como eu já mencionei durante a pregação, Jesus quer que você tenha certeza de salvação. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Não é um e se, eu dou a vida eterna. É uma certeza de salvação. Aquele que é fiel, aquele que é o supremo pastor, que tem o poder
de preservar. Ele não permitirá que as suas ovelhas sejam arrebatadas da sua mão. E o Pai eterno também não permitirá, como vimos no verso seguinte. Com isso, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que aqueles que são de Deus têm uma licença para pecar à vontade, mergulhar na lama do pecado, viver na lama, longe de Cristo. Se você tem esse pensamento, isso é uma evidência que você não é ovelha. Porque a ovelha de Cristo ouve a sua voz e o segue. Aqueles que são de Cristo são marcados por uma vida de crescente santificação. Aqueles que são de Cristo têm nojo pelo pecado. Aqueles que são de Cristo sentem pavor quando pecam, detestam o pecado em sua natureza, ficam tristes diante de Deus quando pecam. Mas aqueles, meus irmãos, que não são das ovelhas de Cristo, não ligam para isso, não pensam nisso. Aqueles que não são de Cristo, eles vivem na lama e eles se alegram disso. Eles têm prazer, eles contam para os quatro cantos do vento que estão mergulhados na lama e que sentem prazer de viver daquela forma. Se você é de Cristo, você não tem esse tipo de pensamento. Aquelas pessoas que são de Jesus Cristo, é verdade que temporariamente, em algum momento de sua vida, podem esfriar espiritualmente. Podem até se desviar por um tempo. Mas se você é de Jesus Cristo, o Espírito Santo continuará incomodando, estará tocando na consciência, e você irá voltar. As ovelhas de Jesus Cristo voltam. Elas podem se afastar por um tempo do pastor, mas elas vão voltar, e Jesus Cristo garante isso aqui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas existe um outro grupo. Existe um grupo de pessoas que, em algum tempo de sua vida, teve contato com a fé salvadora. Pessoas que foram membros de igreja, pessoas que foram envolvidos com a pregação do Evangelho e que apostataram da fé, se voltaram contra Cristo, se voltaram contra o Evangelho, são inimigos da cruz. Essas pessoas, não é que elas perderam a salvação. O fato é que elas nunca foram salvas, nunca se converteram verdadeiramente, nunca foram ovelhas de Jesus Cristo. Nós temos dois exemplos na Bíblia que ilustram isso claramente. O primeiro exemplo, o exemplo do desviado, é Pedro. Simão Pedro, ele traiu a Jesus Cristo. Simão Pedro negou a Cristo 3 vezes. E o que é que ele fez depois que traiu a Jesus? Foi se vangloriar? Postar nas redes sociais? Trai Jesus. Chorou amargamente. Pedro voltou para os braços do Salvador. Pedro se voltou para Cristo em arrependimento e fé, e nunca mais foi a mesma pessoa. O outro exemplo, o apóstata, Judas Iscariotes. Qual foi a posição de Judas Iscariotes? Traiu Jesus, se arrependeu, foi correr para Jesus pedir perdão, se matou, mergulhou de cabeça e morreu nos seus delitos e pecados. Essa é a distinção entre o desviado e o apóstata. Uma ovelha de Cristo pode se desviar, mas se ela é de Jesus, ela vai voltar. O texto bíblico garante isso. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você que está me acompanhando por meio dessa transmissão estiver nessa condição, se arrependa, volte-se para Jesus Cristo em arrependimento e fé, volte-se para o aprisco do Senhor. Não há nada lá fora para você. Só há destruição para você, não há nada que irá adicionar na sua vida. Volte-se em arrependimento e fé enquanto dá tempo. Em último lugar, eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos para a ênfase evangelística que essa passagem nos dá. Você que tem filhos descrentes, marido descrente, esposa descrente, familiares e vizinhos, enfim. A base, meus irmãos, da pregação, a motivação de nós pregarmos o Evangelho, está alicerçada em 2 pontos. O primeiro ponto, a glória de Deus. Por que nós pregamos o Evangelho? Pregamos o Evangelho para glorificar a Deus. O primeiro ponto não é para que as pessoas se convertam. O primeiro ponto é para glorificar a Deus. Pregamos o Evangelho, apresentamos o Evangelho com fidelidade para que o nome de Deus seja glorificado, ainda que ninguém se converta.
E em segundo lugar, pregamos o evangelho por causa daquilo que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Mas o mesmo Deus que estabeleceu o fim, ele estabeleceu os meios. Como é que as ovelhas vão ouvir a voz? Abre a porta da igreja, deixa quem quiser entrar, entra. Às vezes acontece, às vezes uma pessoa entra curiosa e ouve a palavra de Deus e crê. Mas o que Jesus Cristo mostra na sua palavra, que é a regra, é que nós devemos ir até as pessoas. Nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos apresentar Cristo para as pessoas. Por causa disso aqui, existem pessoas aí fora que são desses aqui, que fazem parte desse grupo de ovelhas, que fazem parte dos eleitos. E como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão sair das trevas para a maravilhosa luz? Tendo contato com a verdade do evangelho. Ouvindo a palavra de Deus. Quando eles ouvem a palavra de Deus, ainda que com as nossas vozes imperfeitas, o Espírito Santo de Deus faz com que na alma essas pessoas ouçam a voz do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A nossa motivação para pregar deve ser essa. Nós não sabemos quem são as pessoas eleitas, nós não sabemos se na nossa família, o nosso familiar que passamos anos pregando é um eleito, faz parte desse grupo seleto, mas nós continuamos pregando, nós continuamos falando de Cristo, nós continuamos usando as oportunidades que Deus nos dá, utilizando as portas abertas que Deus nos tem dado para compartilhar a verdade do Senhor. Se você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus para alguém, invista nessa vida. Se uma pessoa ela é aberta para ouvir, pregue a palavra, ensine. Mas se você tiver pessoas que são fechadas para a pregação do evangelho, ainda que elas tampem os ouvidos para não te ouvir, elas não têm o controle das orações que você pode levantar a Deus, pedindo para que Deus abra o coração e elas se prostrem em arrependimento e fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir para que o Senhor aplique a sua palavra nas nossas vidas. Bendito Salvador, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Nós te exaltamos, Senhor, por essas verdades gloriosas, profundas, Senhor. Ó Jesus, tu que és o nosso supremo pastor, viestes a esse mundo para nos redimir, para nos comprar para ti mesmo, como povo exclusivo seu, zeloso e de boas obras. Ó Salvador maravilhoso, eu te peço que, por meio do Espírito Santo, o Senhor fale aos corações, ó Deus. Eu sou limitado, Senhor, nesse papel, eu não tenho esse poder. Que o Senhor chegue aonde eu não tenho capacidade de ir, Senhor. Fale nos corações, ó Pai. Que as tuas ovelhas, Senhor, ouçam a sua voz, se prostrem em arrependimento e fé, voltem para ti, Senhor. Faça isso, ó Pai, para a tua glória, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por eles. Eu faço nesse momento, ó Deus, coro com a oração do Senhor Jesus Cristo em João 17. Não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que são teus, aqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo. É por eles que eu rogo, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos daqueles que fazem parte desse grupo, mas que ainda estão no estado de morte espiritual. Abra os olhos, destampe os ouvidos, que eles se arrependam, que eles creiam e que isso venha a ser evidenciado por uma vida na tua presença. Nós pedimos para a tua glória, no nome santo e precioso do nosso Salvador, a quem nós amamos. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.